Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal com muita informação do nosso Palmeiras, direto lá dos Estados Unidos, dessa grande preparação para a estreia de amanhã no domingo. Então a expectativa tá muito grande, mas tem um plano do Abel que vem preparando esse jogo contra o Porto já há muito tempo, então tem muita informação pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela moral, vai lá, se inscreva e deixe seu like. Então bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos lá, fã de esportes, vamos começar um giro do Mundial de Clubes e informações direto dos Estados Unidos, e a gente debatendo aqui. Começamos com o Palmeiras que tenta na tela, o Porto pela frente, domingão, e o Gustavo Zupac tá trazendo o clima direto da Carolina do Norte dessa estreia do Palmeiras no Mundial. Zupac, tudo bem por aí? Tudo bem, Mota? Um abraço, amigo. Um abraço aos fãs de esporte. Em Greensboro, Carolina do Norte, eu estou afastado do centro porque o Palmeiras está hospedado num resort belíssimo que fica logo aqui ao meu lado. Eu não posso entrar no resort, mas estou sentindo o cheirinho, bem aqui pertinho. E o Palmeiras se divide entre esse resort e a universidade, também lindíssima, que é onde o Palmeiras treina e onde treinou hoje de manhã. E lá estivemos, e onde o Abel, enfim, começou a montar o time para o grande jogo de domingo, 19 horas de Brasília contra o Porto. Hoje foi dia do Abel trabalhar os aspectos ofensivos da equipe, e a gente sabe que para os duelos contra europeus, né, os aspectos defensivos são cruciais. Muitas vezes os times sul-americanos em algum nível de desvantagem técnica e tática, às vezes até física, então o aspecto defensivo sempre importante, e isso foi ontem. O dia ontem foi para a galera da defesa, e hoje o movimento, os aspectos ofensivos da equipe do Palmeiras, incluindo, claro, a participação do Estevão, né, começa domingo a jornada de despedida oficial do Estevão, os últimos jogos dele pela equipe do Palmeiras. Esperamos que sejam mais de 3, né? Que o Palmeiras pelo menos avance até as oitavas de final. Mas dá para dizer, Mota, que hoje, de fato, com todo mundo à disposição, descansado, quem voltou das eliminatórias, todo mundo pronto, o Abel começou a montar o time para o duelo Porto. Mas embora ele tenha começado a montar o time hoje, esse jogo de domingo, ele é assunto há muito tempo na cabeça dos jogadores. E isso eu achei muito interessante o que nos trouxe o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras. Ele revelou que faz meses, já faz muito tempo que o Abel vem trabalhando com os jogadores o duelo com o Porto. Para você ter uma ideia de como é importante, dentro da visão do Palmeiras, jogar e poder vencer um clube europeu a essa altura do trabalho, né? Se a gente parar para lembrar, a última vez que um time sul-americano venceu um europeu e mundial foi lá em 12, com o Corinthians contra o Chelsea. E o Palmeiras, assim, aí é opinião minha, o Palmeiras tem condições de vencer o Porto. O Porto não é um tremendo time, não. E o Palmeiras tem condições, o Abel sabe disso. Então é um time que vem sendo trabalhado há tempos com os jogadores para o jogo de domingo. Vai ser interessante ver o comportamento do Palmeiras. Hoje o Palmeiras treinou aqui, e hoje o Porto trabalhou pertinho em Newark, ali pertinho de New Jersey, perto do lugar do jogo. O Porto já está por ali, inclusive é um local de colônia portuguesa bastante numerosa. O Porto já recebeu calor humano lá, mas informação importante, o Porto tem um problemão para o jogo, uma dúvida, que é o seu goleiro. O goleiro titular do Porto, Diogo Costa, goleiro da seleção portuguesa, está com uma lesão muscular. O que era uma suspeita agora já é tratado como lesão. A ver se vai ser uma lesão que vai tirá-lo do jogo de domingo ou não. A informação é que o Diogo Costa seria encaminhado para uma clínica em New Jersey para fazer exames médicos. O Porto já mandou 2 goleiros de Portugal para os Estados Unidos de emergência, para que eles sejam incluídos no grupo que vai se concentrar para o Mundial, porque não se sabe as condições do Diogo Costa. Talvez ele jogue, mas agora é tratado como dúvida, e é um dos goleiros mais importantes da temporada europeia como um todo, um goleiro muito qualificado. Então, problema para o Porto, time completo para o Abel, todo mundo na ponta dos cascos para esse jogaço importantíssimo de domingo contra o Porto. Jogo importante para o time, jogo importante para os cofres do clube, né? Cada vitória no Mundial valem 2 milhões de dólares, além da premiação que o Palmeiras já recebeu. Hoje tivemos uma entrevista muito boa com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aqui no hotel. Ela falou sobre esse valor da premiação, a gente vai ouvir, e ela fala também sobre pressão, porque, Mota e amigos, é curioso, a gente está acostumado a tratar o Palmeiras e o Flamengo nas nossas competições aqui no continente sul-americano como favoritos. Eles sempre jogam com a pressão de serem responsáveis por grandes campanhas. Aqui no Mundial é um outro papel que eles têm, né? Menos
pressão em teoria. E a Leila falou um pouco sobre como ela enxerga o clube, o time dela, lidando com essa mudança de pressão. Não existe pressão interna e a pressão do torcedor, o torcedor que ganha sempre, claro. Não é? Mas os nossos atletas, eles têm a cabeça muito focada no próximo desafio e principalmente eles sabem, não é, que nós fazemos, e eles também, o possível e o impossível para vencermos o próximo desafio. Então, com relação à pressão, vou te falar com toda a sinceridade, nós estamos aqui tranquilos porque nós sabemos do nosso trabalho e onde nós queremos chegar. Lá no Brasil, vocês que colocam sempre o Palmeiras como... são vocês. A pressão vem de vocês. Então, a gente sabe trabalhar com isso. E a gente tem os pés no chão, nós temos a humildade suficiente para saber que outros também querem vencer. E a gente vai, na hora do jogo, vamos apresentar o melhor possível. Então, não tem pressão. Sem investimento, sem dinheiro, você não faz um futebol de altíssimo nível como é o do Palmeiras. Sem dinheiro, você não paga em dia os seus compromissos, né, com seus atletas, com seus profissionais, como o Palmeiras faz. Vocês que são jornalistas brasileiros, vocês sabem que isso no Brasil é exceção. Não é? Então, é extremamente importante que só com a entrada de valores vultuosos como essa premiação, como até os valores para participarmos, é extremamente importante para que nós consigamos honrar os nossos compromissos e mais, investir ainda mais no nosso elenco. Tá aí, palavras da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Palmeiras que viaja amanhã, Palmeiras treina amanhã de manhã aqui e viaja à tarde, às 3 e pouco da tarde de Brasília, para Nova York. E amanhã já tem reconhecimento de gramado, entrevista do Abel no MetLife Stadium. Para encerrar, eu vou só quebrar aqui o protocolo rapidamente, porque enquanto eu falava do Palmeiras aqui, e eu tô isolado nesse resort maravilhoso, passou um torcedor com a camisa do Palmeiras. Pode chegar aqui, amigão. Vamos lá, vem por aqui, ó, para esse lado aqui. Cuidado com o meu cinegrafista. Isto, está aqui. O Brasil está te vendo. Como é que você chama, meu velho? Gessé. Gessé, você mora aqui em Greensboro ou você mora aqui no estado? Eu moro aqui em Charlotte, que é aqui perto. Dá uma hora e pouquinho de carro. 1h30 aí, é. E você é palmeirense mesmo ou você botou essa camisa só porque você sabia que tinha gente aqui? Palmeirense desde pequeno. É. De chorar na Libertadores de 2000, de tristeza, mas de alegria em 99, palmeirense de verdade, desde pequeno. E você veio pra cá pra ver a galera no treino? Você veio pra cá porque você vai pra algum jogo do Mundial? Não, eu vim pra cá tentar, né? Terminei de trabalhar hoje à tarde, tentei vir aqui encontrar com alguém. Primeiro fui na universidade, vim pra cá, não vi ninguém ainda. Não vou conseguir ver o Palmeiras presencialmente, mas vou ver outros jogos ali em Charlotte. O que é que representa para o palmeirense fazer parte do primeiro Mundial de Clubes, uma Copa do Mundo, formato diferente, vários times do mundo inteiro? O que é que representa para o palmeirense? Eu acho que o Palmeiras sempre fez parte da história do Mundial. O primeiro Mundial é nosso. Meus amigos vão me zoar quando ouvirem isso lá no Brasil. O primeiro Mundial é nosso, então sempre quando tiver Mundial, muda o formato, o Palmeiras continua aqui. Jogador predileto do Palmeiras, para fechar? O Everton. O Everton, goleiraço. Goleiraço. E Rafael Veiga também. Você é de que cidade, Gessé? Sou de Joinville, Santa Catarina. Um abraço para você, bom Mundial para você e pro seu moleque, tá? Valeu. Valeu, isso. pessoal. Tchau, valeu. Aqui, tem gente que veio ver o Abel e a turma, mas infelizmente é muito raro que alguém saia do hotel para passar por aqui, Mota. Show de bola. Continua com a gente, Zupac. Continua com a gente pra gente falar do Palmeiras aqui no Equipe F. O Zupac, eu vou pegar o gancho do Zupac, que ele falou, olha, na minha opinião, o Palmeiras tem time pra encarar o Porto e ganhar do Porto. É isso, meus amigos. Tá chegando a hora da estreia do Palmeiras nesse Mundial e a gente tá acostumado com enfrentamentos de time sul-americano com o campeão da Champions. Não é o caso no Super Mundial. Tem time muito bom, mas tem time que... Ué, por que não? Zé, dá jogo ou não dá? Ganha o Palmeiras ou não? Antes de mais nada, grande abraço, Zupa. Espero que tenha passado abraço, Zé. Um protetor aí pra não queimar a cuca, mas tá tudo bem. Sempre tem. Só... Quando ele é simpático, você tem que desconfiar. Mas é porque o Zupac é meu amigo, eu tô... Tá preocupado com ele. Eu me preocupo... Alguma coisa ele ia falar. Eu tava esperando. Eu me preocupo com ele, poxa. Pascoal. Você sabe que você mora no meu coração, né, Zupac? É por isso. Mas assim, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de jogar nesse grupo aí. O Palmeiras, eu já falei aqui, é um time europeu jogando no Brasil. E ainda mais agora, né? O Zupac trouxe a informação que o Abel já vinha trabalhando esse jogo contra o Porto há um mês. Então, acho que
Tranquilo. Eu tenho certeza que o Palmeiras pode jogar de igual para igual contra o Porto. Contra outros times que não são esses que você está falando, que são times mais, né, mais fortes, times a gente sabe, com um elenco bem mais forte, com uma tradição também, eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, eu acho que a forma de jogar do Palmeiras, ela minimiza essa distância que existe entre os times sul-americanos nos últimos anos. Eu acho que o Palmeiras tem condições de jogar. Eu acho que no grupo aí o Palmeiras sai na frente aí, não tem nenhum problema. E aí, Zinho? Eu acho que o Palmeiras, eu vou de encontro aí à entrevista da Leila, né? Ela disse que nós que colocamos a pressão de favoritismo pro Palmeiras, então eu vou colocar. Eu acho que nesse grupo aí o Palmeiras é favorito. Eu vou botar a pressão então. Olhando para o grupo, né, no geral, o Inter de Miami, o Al-Ahly e o Porto, o Palmeiras é um dos favoritos, ou favorito. E assim, já pega o time europeu logo na estreia para buscar um bom resultado. Não perder o jogo, né? Ou vencer, melhor ainda. O Palmeiras tem grande chance de ser primeiro lugar do grupo. Estava dando uma olhadinha, uma estudada no Porto, ficou em terceiro lugar, 11 pontos atrás do campeão Sport, o Campeonato Português, nessa temporada. 11 pontos atrás do líder. O Campeonato Português não é mais forte ou tecnicamente melhor do que o Campeonato Brasileiro. Nível ali, sempre está chegando quem? Porto, Sport e Benfica. Difícil ter surpresa nesse campeonato. Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está chegando sempre, conquista, briga pelo título, chega em segundo, está chegando entre os 4 primeiros para a Libertadores. Eu já perdi as contas. Na era Abel, todo ano. Então, assim, o Palmeiras é forte candidato a sair como primeiro lugar nesse grupo. Para mim, eu concordo com o Zinho, né? Eu estou numa fase de concordância, né? Sério numa mesmo? fase de concordância. Tá tudo bem? Para mim, a grande decepção vai ser... sexta-feira, porque hoje é sexta-feira. A minha decepção vai ser se o Palmeiras não se classificar nesse grupo. A minha decepção é essa, se o Palmeiras não se classificar no grupo. Mas o Inter de Miami tem um monte de jogador, tem um monte de nomes excelentes no Inter de Miami. Mas eles não jogam com toda a potencialidade que esses nomes já tiveram no futebol mundial, especialmente no futebol espanhol. Então, eu acho que o Palmeiras, a minha decepção será se o Palmeiras não se classificar. Não é questão de botar pressão no Palmeiras, de dar favoritismo, porque tem um time europeu no grupo. Claro que você tem que respeitar o Futebol Clube do Porto pela tradição, porque está sempre brigando pelo título português. Essa temporada foi uma decepção. Você acha que o torcedor do Porto está sorrindo à toa de ver o Sporting fazendo o que fez, o Benfica brigando e o Porto lá na terceira colocação, chegou a ficar em quarto no campeonato. Você acha que o torcedor do Porto está feliz? Claro que não. Os caras querem uma satisfação agora no Mundial. E ainda o Palmeiras, com todo, praticamente, só um jogador ficou fora, né? Não viajou. Todos os outros estão lá. Todos estão prontos. O Zupac tem dito que o Paulinho está treinando normalmente nesses dias. Então, realmente, com todas as condições de colocar todos os jogadores em ótimas condições. Né? Eu acredito que o Abel não vai discutir com a escalação no Palmeiras dessa vez, né? Ele não vai discutir com a escalação. O time do Palmeiras tem uma escalação já pronta, definida, e ele não vai discutir com a escalação. Ele vai botar o time para jogar, claro que dentro do padrão tático que ele vai definir. Para mim, o Palmeiras entra nesse grupo aí daqueles que passam para a fase de confrontos de mata-mata. Também acho. Zupa, eu quero jogar para você, já a gente vai falar do Flamengo e tal, com uma pergunta que acho que engloba os outros times. Você já cobriu outros mundiais, quando é aquele enfrentamento ou único ou semifinal-final. Que aí no meio da temporada europeia, aí o Liverpool vai jogar e na semana seguinte vai enfrentar um clássico e tudo mais. Traz um pouco do que se tem de diferente, além do óbvio da tabela, de ser mais longo, mas até do ponto de vista de interesse. Na América do Sul estamos no meio do ano, é intertemporada dos europeus. Como é que você está achando que está sendo a abordagem geral dos envolvidos, pelo que você está sentindo por aí? É muito diferente, Mota, por alguns aspectos. E eu acho que a palavra que o Zinho trouxe e a palavra que a presidente Leila trouxe, a palavra pressão, é algo que muda. E eu olho muito aqui
pelo viés, pela ótica palmeirense, mas imagino que nos outros clubes também. Eu estive ontem na Carolina do Sul, né? Troquei de estado ontem, fui ver um treino do Fluminense, conversei com alguns amigos, algumas pessoas lá do futebol do Flu, e o olhar também é esse. O Mundial de Clubes antigo, né? O do fim do ano, ganha a Libertadores e viaja para o Mundial. A pressão em cima do clube sul-americano ali é maior, porque ali os times sul-americanos vão para o Japão, para Dubai, para Abu Dhabi, sei lá onde que é o Mundial, com a obrigação, entre aspas, de chegar à final. Qualquer coisa que não seja chegar à final, fiasco. E isso num calendário que te esmaga logo depois da Libertadores. A gente lembra como que o Botafogo chegou moído para pegar o Pachuca, como o Palmeiras chegou moído para pegar o Tigres do México depois da primeira Libertadores com o Abel, sem nenhum tempo de recuperação, com uma pressão muito grande. Aquele Mundial, nos moldes que ele tinha, no encaixe de calendário que ele estava, com o formato, ele era muitas vezes mais um peso nas costas do clube sul-americano para pelo menos chegar à final do que propriamente um momento de desfrutar. Desfrutar é uma palavra constantemente ouvida, pelo menos nos 2 clubes brasileiros que eu estive durante esse pré-mundial aqui no Palmeiras e lá no Fluminense. Acho que essa é a noção. Um campeonato com 12 times europeus é um campeonato para você desfrutar. E desfrutar não é no sentido de jogar relaxado, no sentido de jogar de qualquer forma. É no sentido de entender qual era o seu papel aqui, fazer o melhor que você puder para desempenhar esse papel, mas entender que existem outros players maiores na competição. Então, além do que, o tempo de preparação, o tempo de treinamento que os clubes têm aqui, eles raramente têm na temporada brasileira, né? Então, assim, o Abel está aproveitando, Anderson Barros dando uma caminhada aqui, um abraço para o Anderson, grande executivo de futebol do Palmeiras. O Abel está tendo aqui um tempo para treinar o time do Palmeiras que ele não tem na temporada normal. Então, é um ambiente diferente, é um ambiente mais leve, é um ambiente de menos pressão e de melhores condições de trabalho. Mota. Show de bola, Zupac, bom trabalho por aí, vai começar a festa. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do nosso Verdão, dessa grande preparação. A Leila falou também sobre pagamentos e que o Palmeiras vai jogar mais leve, com menos responsabilidade. Eu fico meio que na dúvida, né? Porque a exigência da nossa torcida é sempre muito alta. A gente já se acostumou a vencer grandes campeonatos. Mas fato é que o Abel já vem preparando esse time para esse confronto contra o Porto especificamente há muito tempo. Com vídeos, né, com informações. Então o Piquerez falou isso e toda a mídia vem reforçando essa situação sobre a questão do Abel contra o Porto. E não é de hoje que ele já vem preparando um plano. Então, sim, o Abel tem um grande plano para esse jogo que deve sim pegar o Porto de surpresa. Porto que eu acho que não estava esperando para essa preparação toda do Palmeiras para esse jogo. Então, a gente vai com tudo, se Deus quiser. Vamos estrear com vitória e aí amanhã a gente vem trazendo também o máximo que tiver de informação, de notícia do Palmeiras. Então você que assistiu o vídeo aí até o final, deixa nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma informação aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, grande abraço.